Tínhamos um lado um pouco que a gente chamava, né, de lado B quando tinha o vinil. Sim, a gente tinha um lado mais soturno, gótico. Então a gente identificava um pouco com esse niilismo, essa coisa depressiva assim de meados dos anos 80, com uma sensação de que poderia haver uma guerra nuclear, uma certa angústia assim do tempo, né, o espírito do tempo. Nova York, Moscou, Palestina, Tel Aviv, Guerra Fria nunca mais. Nova era glacial. Por qualquer ideologia, sem qualquer convicção, me traiu o amor que havia. Guerrilheiro coração. Em 1985, o RPM lançava uma canção que parecia falar de seu tempo, mas, na verdade, estava falando do nosso tempo. Lançada em 1985, Liberdade e Guerra Fria é uma das faixas mais emblemáticas do álbum Revoluções por Minuto. A música é uma verdadeira cápsula do tempo, um retrato da tensão política e social do mundo nos anos 80, mas que, curiosamente, continua atual quase 40 anos depois. Uma canção que refletia o medo, a tensão e o vazio ideológico de uma geração que vivia dividida entre dois mundos, o dos Estados Unidos e o da União Soviética. Paulo Ricardo escreveu a letra inspirado nesse clima de incerteza global. Passadas 4 décadas, muitas dessas tensões continuam existindo. A guerra entre Israel e grupos palestinos volta a colocar Jerusalém e Tel Aviv no centro do mundo. O Oriente Médio ainda é sinônimo de conflito e instabilidade, com novos atores e velhas feridas. O que parecia o fim de uma era, na verdade, foi apenas o início de uma nova forma de conflito. Ele vai de cara nos domínios gélidos do rock progressivo. Tínhamos um lado um pouco que a gente chamava, né, de lado B quando tinha o vinil. Sim, a gente tinha um lado mais soturno, gótico. Eu tinha vindo de uma temporada em Londres como correspondente, então a gente se identificava um pouco com esse niilismo, essa coisa depressiva assim de meados dos anos 80, com uma sensação de que poderia haver uma guerra nuclear, uma certa angústia assim do tempo, né, o espírito do tempo. E a gente tinha essa coisa da sonoridade dos teclados, que era muito contemporâneo, era muito o que estava acontecendo lá fora. Letras mais estranhas, vamos dizer assim, algumas com uma postura mais crítica. Nós tínhamos até mais identificação por esse lado, que depois até as pessoas iam chamar no Brasil de dark. Um mundo pra nós dois. Por qualquer ideologia, sem qualquer convicção. A letra começa com um verso enigmático e simbólico. Seu olhar oriental, provocante butterfly, mero flerte acidental, que eu nem sei pra onde vai. Seu olhar oriental, provocante butterfly, mero flerte acidental, eu nem sei pra onde vai. Durante a Guerra Fria, esses dois mundos se observavam com medo e curiosidade, um jogo constante de fascínio e rivalidade. Pode ser visto como uma metáfora da própria Guerra Fria, um flerte perigoso entre mundos opostos, movido por desejo, curiosidade e o medo. Por qualquer ideologia, sem qualquer convicção, me traiu o amor que havia. Guerrilheiro coração. Este verso é quase uma profecia. Vivemos em uma era de radicalismos instantâneos, onde as pessoas defendem causas com fervor, mas sem reflexão. As redes sociais transformaram cada um em um guerrilheiro de opinião, pronto para atacar, cancelar ou dividir. A ideologia continua sendo uma arma, mas, como nos anos 80, muitas vezes usada sem convicção real. Desse jeito não se vive. Nova York, Moscou, Palestina, Tel Aviv. Quando a música foi escrita, esses nomes simbolizavam os epicentros da tensão mundial. 40 anos depois, continua da mesma forma. A Guerra Fria terminou, mas deu lugar a uma nova, silenciosa, estratégica e tecnológica.
Estados Unidos e Rússia voltaram a se enfrentar, não diretamente, mas ninguém pode ter dúvidas que o conflito na Ucrânia é entre as duas maiores potências do mundo. No Oriente Médio, o conflito entre israelenses e palestinos reacende com força, colocando Jerusalém e Tel Aviv novamente nas manchetes do mundo. Guerra Fria nunca mais. Nova era glacial. Há uma ironia quase trágica. A nova era glacial chegou sim, mas em outro sentido. Vivemos tempos de frieza emocional, de distanciamento humano, de guerras travadas com drones, sanções e propaganda digital. O planeta está conectado como nunca, mas as pessoas, paradoxalmente, nunca estiveram tão distantes. Esse texto resume o dilema eterno da humanidade. A paz é uma ilusão enquanto o conflito existir dentro de nós. Assim, Liberdade e Guerra Fria não é apenas uma canção sobre um tempo passado. É um espelho do presente. O RPM nunca foi apenas uma banda de sucesso. Por trás das letras dançantes e da estética moderna dos anos 80, havia uma leitura profunda do mundo, uma consciência política e social rara para o pop brasileiro da época. Em Liberdade e Guerra Fria, Paulo Ricardo e Luiz Schiavon captaram algo que, com o tempo, se revelaria profético: a transição de uma guerra feita com tanques e mísseis para uma guerra invisível, de ideias, de informação e de controle. Aquilo que o RPM chamava de ideologia sem convicção se transformou na lógica do século XXI: opiniões rápidas, crenças superficiais, discursos inflamados e uma incapacidade de diálogo. Por isso, ouvir Liberdade e Guerra Fria quase 40 anos depois é como olhar no espelho da história. Vemos o passado, mas também o reflexo do presente.